Sejam bem-vindos para mais um estudo do Vem Segue-me da semana, o primeiro do ano. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre alguns capítulos de doutrinas e convênios, né, que o Vem Segue-me mudou. E nesses capítulos eu pude aprender muitas coisas estudando sobre a restauração e sobre doutrinas e convênios que a gente faz com o Pai Celestial, né? E eu pude ver como é grandioso o poder da restauração de Jesus Cristo em nossas vidas hoje. Um desses é o poder de mudar. Eu estava estudando e eu estava imaginando, poxa, se não existisse a restauração do Evangelho, a gente não saberia essa verdade que o Espírito Santo está confirmando hoje para a gente, e a gente não iria ter uma opção de mudar para ser uma pessoa melhor e a gente ter os céus abertos para a gente. Entende? Eu vi isso quando eu li, eu achei muito interessante porque a restauração foi o ponto para a gente hoje poder progredir. Entendeu? A restauração não foi coisa que foi 200 anos atrás, mas é uma coisa que acontece hoje também. Porque hoje em dia também existem restaurações, não restaurações, mas sim revelações para a igreja restaurada de Jesus Cristo. E quando fala em restauração, né, a gente fica pensando o que é uma restauração. Eu vou restaurar algo, vou trazer de volta algo, vou fazer com que esse objeto, isso. Mas a restauração, quando ele está falando aqui, é da igreja, né? É a restauração do Evangelho na nossa igreja de hoje, na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aí ele fala que a restauração aconteceu porque as pessoas pediram a Deus, as pessoas buscaram a Deus, né, na verdade. Aí, do mesmo modo que elas buscaram a Deus, Deus respondeu a elas o desejo justo dos corações delas. E aí Deus trouxe pra gente um profeta que é conhecido como Joseph Smith, né? Ele que deu início à restauração, que até hoje está acontecendo, né? E no caso a restauração, ela não acabou, ela apenas iniciou. E até hoje ela vai sendo restaurada. Com a dúvida, né, com a pergunta sincera de um jovem de 14 anos de idade que estava vivenciando em sua vida muitas dificuldades e muitas igrejas naquela época. Então, aquele menino, aquele jovem profeta, ele tinha uma dúvida. E a dúvida era qual igreja ele deveria seguir. E havia muitas pressões, né, para que ele pudesse ir para a igreja A ou para a igreja B. E esse jovem, ele leu no livro de Tiago 1,5: se tendes falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto. E esse menino, ele teve uma experiência incrível, que mudou toda uma geração. Nós hoje temos essa bênção de ter o evangelho restaurado, não é? Quando Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo apareceu ao profeta Joseph Smith, nós tivemos uma compreensão de algumas coisas, de algumas doutrinas. Mas uma coisa bem especial é que a gente pode ver que Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo são seres o quê? Distintos. São seres de carne e ossos, não é? E o profeta Joseph Smith, ele passou por essa experiência incrível que possibilitou a restauração do Evangelho. Isso mudou toda a nossa vida, mudou toda a visão, a perspectiva de vida e trouxe para nós, para nossas famílias, não é? O que é hoje a Igreja de Jesus Cristo, Santo dos Últimos Dias. E eu fico até imaginando, naquela época, né, quando ele recebeu a revelação, quando ele contou para o povo, um jovem contando que viu Deus e Jesus Cristo e recebeu instruções dele de como restaurar o Evangelho. Então as pessoas não iam acreditar. Ia falar que tinha esquizofrenia. Ia falar que ele, esse tá um louco, ele
tá falando besteira aí. E é a mesma coisa no dia de hoje, né? Tem um jovem de 14 anos. Perseguido, né? Ele foi perseguido na época e continua hoje em dia. Quando ele Porque falou, né? Na internet, o profeta continua sendo ainda. Quando alguém faz alguma coisa, um vídeo sobre a igreja, eles começam a Perseguir, né? perseguir o profeta. Continua, a igreja sempre foi perseguida. E hoje é pelo fake news, né? Fake news. E aí, sabe o que eu acho interessante? Que ele tinha uma dúvida com relação a como que ele poderia... Qual igreja, né? com a igreja, e ele queria saber como ele queria ser batizado. Ele sabia que aquele batismo que o povo estava fazendo ali não era um batismo verdadeiro, né? Ele estava atrás disso. E da remissão dos pecados dele. Foi um dos motivos que ele foi lá no box orar. E uma simples oração, né? Como a Andréa falou. E outra coisa que eu vi, as bênçãos da restauração que trouxe, né? Uma simples oração que ele foi lá e falou com Deus, o Pai, o Filho, né? Jesus Cristo. Com relação a isso, ele tirou esse tabu que o povo achava naquela época que ninguém conseguia falar com Deus e Jesus Cristo, né? E uma simples oração restaurou também isso. Não só o sacerdócio, né? Que são as bênçãos da restauração, né? O sacerdócio das nossas vidas, a oração, que a gente pode conversar diretamente com o Senhor. Diretamente, a gente pode até ver ele, mas depende da nossa fé, né? Isso aí não é impossível, né? Então, isso tudo voltou, eu fiz uma relação aqui, pequena, o poder do sacerdócio, que através do poder do sacerdócio, o que a gente pode fazer? Podemos ir no templo, podemos ser batizados aqui na igreja, fazer os primeiros convênios, tomar o sacramento, tudo isso porque temos um sacerdócio restaurado. Aquele mesmo sacerdócio que ele deixou com os apóstolos. A apostasia houve quando? A apostasia houve, a grande apostasia, né? Quando o povo daquela época chegou e mataram os profetas, né? E aí o povo achou que os céus se fecharam. Não vai ter mais revelação. O Senhor é tão bondoso, por isso que na proclamação ele começa aqui dizendo, né? Solenemente proclamamos que Deus ama seus filhos de todas as nações do mundo. Porque ele ama todo mundo. Ele restaurou o evangelho não só para o membro da igreja, todo mundo vai ter a oportunidade de ouvir o evangelho, de ser batizado, vai ter a oportunidade de ser abençoado com as bênçãos da restauração. Então, o que trouxe a bênção da restauração? Ele trouxe isso. Trouxe o poder do sacerdócio, que através do poder do sacerdócio a gente pode realizar todas as coisas. Né? Pode revelar todas as coisas. Então, eu gostei da parte. Tem a mão na frente da câmera. Eu gostei da parte em que, com humildade, declaramos que, em resposta à sua oração, Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram a Deus e deram início à restauração de todas as coisas. Aí nessa parte. Então, conforme predito na Bíblia, essa declaração, né, que o profeta Nelson ele fez, né, que ele denominou uma proclamação ao bicentenário ao mundo, né? Foi o bicentenário da restauração do Evangelho. E essa doutrina é muito clara, né? Que o Senhor ele continua chamando profetas na mesma época. Uma das vezes, e hoje a gente está podendo estudar o Vem e Segue-me, que foi uma revelação que o profeta Nelson ele recebeu para fortalecer o lar e as famílias. Então isso está sendo feito agora, quando a gente está fazendo o estudo do Vem e Segue-me, a gente está cumprindo uma revelação que a gente recebeu, moderna, dada pelo profeta Nelson, que é o Senhor através do profeta Nelson. Vocês já pensaram se todo mundo se autodenominasse profeta? Eu agora sou profeta. Mas eu acho que depois ia misturar um pouco e ia desandar. Né? Ia ser uma confusão. E Amós 3,7 fala, né? Ele não vai revelar nada a não ser a seu servo profeta. O profeta recebe a hierarquia, né? O profeta recebe e aí passa para nós. A gente não recebe diretamente. A gente recebe revelação sim, para
para nossas vidas, né? Nosso lar, para organizar nosso lar, para nossas vidas, mas revelação geral é através dos profetas, né? Aí é interessante que quando a gente dava palestra, as pessoas ficavam... Eu mesma, quando eu recebia as primeiras palestras, o profeta vive igual a época de Moisés, né? E as pessoas perguntam, eu disse, sim. E a igreja é a mesma. Aqui na regra a regra de fé é a 6. Cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva. Isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc. Então, nós acreditamos. Né? Eu achei tão lindo, uma pessoa disse para mim que, conversando, né, na internet eu vi, que ela disse que na casa dela tem um quadro com a regra de fé. E tem com a programação também. Tanto de família como essa do ano de 2020, né? Essa que tem no manual, o manual tem já, né? Então eu achei muito bonito. Eu disse, eu vou fazer um quadro com a regra de fé. Que é o que nós acreditamos, que tem gente que pergunta assim, o que é que nós acreditamos? Ainda não, filha. O que é O que nós que é que acreditamos? nós acreditamos? Aí tem lá na regra de fé. Alicia. Tchau. Uma das coisas que eu achei também muito interessante foi que essa proclamação da restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que o presidente Roosevelt Nelson ele declarou junto com os 12 apóstolos, que foi uma revelação, né, deles. Eu acho que Alicia. Por favor, saia daqui agora. Não, eu quero que você saia daqui agora. Filha. A cara de graça é melhor. Ô, Alicia. Vai ficar com a mamãe? Não dá pra fazer Alicia, isso, não. vai ficar com a mamãe, pai tá gravando. Vai ficar com a mamãe, pai tá gravando. A cara de graça é melhor. Eu gosto da gravação. O Antônio chegou a meter a mão na frente da câmera. Já. A gente vai colocar essa parte dos erros de gravação e fazer um takezinho. Não falei pro make-off. Fazer um takezinho. Não falei make-off. E pior que graça tu consegue disfarçar, não. Eu não consigo disfarçar. Não é assim mesmo, faz parte. Vai. Faz parte, graças a Deus. Você já tão. Ai, graças a Deus. Vou pegar ele. Tu é que sabia que tu aparece, né? Tu tá fazendo. Tá aparecendo na câmera também. Vamos lá, vamos voltar. Eu gostei muito dessa parte da proclamação do bicentenário, quando ele diz assim: declaramos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, organizada no dia 6 de abril de 1830, é a Igreja de Cristo da época do Novo Testamento restaurada. Essa igreja é alicerçada na vida perfeita de sua principal pedra de esquina, Jesus Cristo, em sua expiação infinita e sua ressurreição literal. Jesus Cristo chamou novamente apóstolos e deu-lhes autoridade do sacerdócio. Ele convida todos a nós, a nos achegarmos a Ele e a sua igreja e recebermos o Espírito Santo em ordenança de salvação e obtermos alegria duradoura. Esse é um convite maravilhoso que o profeta fez, reafirmando de que a igreja é a igreja de Cristo estabelecida, onde tem apóstolos e profetas e onde as pessoas se achegam a Cristo através dessa igreja. Eu posso testificar, eu posso sentir que o Evangelho foi uma grande mudança na minha vida. E minha mãe, depois de alguns anos lutando, a mãe foi batizada na igreja, né? E hoje minha mãe vai para a igreja sozinha. Os irmãos pegam ela lá, sabe? Bota na cadeira de roda e leva. E como ela fala comigo assim: vou falar muito pouco, eu estou me organizando. Daqui a pouco o irmão chega para me pegar aqui, viu? O irmão vai lá, mesmo que o irmão não vá Isso é ligar. um milagre, né? O povo diz que não tem milagre, o milagre da vida. Minha mãe mudou a vida dela. Minha mãe
abandonou todas O as Evangelho mudou coisas. minha vida também. E o Evangelho mudou. Posso ver minha mãe hoje e o que minha mãe era. Eu sei que realmente o Senhor ele muda os nossos corações. E é uma bênção, para uma alegria que minha mãe vai para a igreja. E elas, tá bom, quando ligar o telefone que eu vou me atrasar. Daqui a pouco o irmão tá aqui. Se o irmão não vem de carro, mas o irmão vem. Às vezes tem irmãos que vêm de carro lá buscar ela. Mas às vezes o irmão vai lá, só empurrar a cadeira da minha mãe e leva ela para a igreja. E na minha mãe lá, a gente tá levando ela pra igreja, ela tá conhecendo. E aí a gente tava lá, acho que foi no Ano Novo, foi no Natal, que eu tava vendo as fotos. No Natal, a gente tava vendo as fotos lá. Aí lá tem umas fotos bem antigas, preto e branco, aquelas fotos de casamento bem antigo mesmo, que foi casamento até arranjado, né? Que tinha foto que foi do meu bisavô, o meu tataravô, com minha tataravó. E aí meu pai disse, não, porque eu digo, por que, pai? Eles estão tão tristes nas fotos de casamento, as fotos preto e branca. Aí o pai disse, é porque eles se conheceram naquele dia. Como assim se conheceram naquele dia? É porque antigamente era assim, o pai, o pai da menina e o pai do menino, vamos casar os filhos. E aí os filhos se conheciam e se casavam no mesmo dia, só que sem gostar um do outro. Eles iam se conhecendo de acordo com o tempo. E aí a gente vendo um monte de foto lá, e daqui a pouco tinha um papel com as regras de fé, foi a regra de fé, não foi? Que tava no meio no meio das fotos dela, umas fotos de uns 40 anos, 50 anos atrás, tinha um papel da regra de fé lá dentro. Mãe, que é isso aqui, senhora? Isso faz muito tempo que tá aí. Desde quando a gente tirou essas fotos. Eu digo, dando as fotos de 50 anos atrás, o papelzinho da regra de fé dentro Tinha antigamente das fotos. Ela tem até aquela foto que você olha assim no binóculo, né? No binóculo. Eu digo, como é que uma foto dessa ainda resiste até hoje? O tesouro tava com ela guardado. Tá com ela, tudo lá, um monte de papel lá. Eu sei que a gente passou um bom tempo lá olhando. Pra fazer a árvore, né? Pra botar na árvore lá. da árvore, né? A gente tirou um monte de Sim, foto. E uma das coisas do sacerdote restaurado, do pleno evangelho restaurado, foi que a gente pode ajudar as pessoas do outro lado também do véu, né? Qual é a igreja que existe isso? Morreu, né? Pensa que não tem gente que pensa que nem vai ver mais, que nem existe. Ninguém morre, a pessoa está viva, está do outro lado, né? Só que está em outro estado, né? Mas uma das bênçãos do evangelho restaurado foi a gente poder ajudar os nossos antepassados que estão do outro lado. Se a gente for colocar na balança. Na balança, né? São muitas bênçãos pela restauração. A restauração, aquela simples oração. Aquele homem que teve, né? Aquele jovem, né? Criança, que eu chamo aquele 12 anos. 14 anos, 14, né? Eu estou dizendo 12, já estou mudando. Desculpa aí. Teve a coragem de ir lá e perguntar ao Senhor. E outra coisa, era um homem preparado, era um homem que lia a escritura, né? Ele já lia, a família dele era também evangélica, né? de outra denominação. Mas ele teve a coragem de enfrentar aquele povo. E a maior bênção que eu acho na vida da gente são os pioneiros. Eles sofreram muito. Eu vi uma vez um vídeo que os pioneiros eles não tinham mais o que comer, fizeram sopa da própria roupa e tomaram. Vê situação. Então, eles são pessoas que a gente tem que ter também muita gratidão. Primeiramente ao Senhor, né? E a ajuda, porque chegou, teve a coragem, fez a oração e conseguiu falar com o Senhor, né? Teve fé para isso. Então, nada na vida da gente é impossível, não. A gente tem tudo na mão. A gente tem o pleno evangelho nas nossas vidas, que vai nos ajudar e nos abençoar. Eu sou muito grata por isso. A senhora falando agora, eu me lembrei de uma citação do presidente Roosevelt Nelson, que fala assim, né? Falando em relação sobre a primeira visão. Ele fala assim: entretanto, ao refletirmos sobre o impacto histórico e internacional da primeira visão, sentimos-nos inclinados a criar um monumento, não de granito ou de pedra, mas de palavras, não para serem entalhados em tábuas de pedras, mas para serem gravadas nas tábuas da carne de nosso coração. Ele estava falando isso em relação sobre essa proclamação da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, porque o bicentenário, né, da igreja, da restauração da igreja, foi em 2020 e eles estavam se perguntando o que eles iriam fazer.
São 200 anos de uma restauração de um evangelho verdadeiro. Né? E está querendo fazer um monumento, várias coisas, e eles viram que um monumento não seria adequado. Né? Através da revelação que eles tiveram, o ensino não era para ser um monumento de pedras, mas sim de palavras, sim de aprendizado, para a gente poder ver quão especial é a revelação de Jesus Cristo e a plenitude de seu Muito mais evangelho. aproveitado, né? Gente, monumento mesmo, a gente podia estar na nossa casa, mas isso aqui a gente pode tirar, bater mandar fazer, tirar uma foto e colocar lá no quadro, no monumento. Não é melhor com palavras. Onde a gente pode sentir o Espírito do Senhor. Se fosse lá, Josi sendo no box, se estivesse, não é? Num lugar lá parado, ninguém ia ter a oportunidade de ver, né? De ver, De entender o que entender o que está está acontecendo. Mas aqui não, até o membro que está conhecendo a igreja pode Entendi. sentir o Espírito lendo isso aqui. E eu lembrei agora que tem pessoas, né, que dizem que a gente adora Joseph Smith. A gente não adora Joseph Smith, né? A restauração da igreja foi feita por Cristo. Joseph Smith foi usado para fazer a divulgação e tal. Ó, o Senhor disse que a igreja verdadeira é essa e vamos fazer assim e tal. Mas não, ele não é o Deus da nossa igreja. A gente acredita em Deus e Jesus Cristo no Espírito Santo. E que Joseph Smith foi um dos profetas que ajudou na restauração. Tem muita gente que confunde, muita gente até pergunta, né? Ah, mas a sua igreja de vocês ali, quem é o Deus lá é Joseph Smith. Então, só para... Quem faz essas perguntas, eu digo assim, olha, você já orou a respeito da igreja? Para poder falar? Não. Pronto, eu orei e sei que ela é verdadeira. Uma coisa que eu fiquei pensando agora, que as bênçãos que o Evangelho trouxe, a restauração trouxe, o livro de Mormon, né, veio à tona, né, os ensinamentos, mas veio também um convite a toda a humanidade. Né? A gente já entre Doutrinas e Convênio 1, estava lembrando aqui dele o convite e a advertência que o Senhor fez para toda a humanidade em receber o Evangelho, que o Evangelho seria pregado a todas as pessoas, em todas as nações e em todos os idiomas. E hoje tem sido, os missionários, eles têm sido chamados mais jovens, né, para ir para a missão. Hoje a gente teve 2 testemunhos de 2 missionários que estão indo para o campo, e 2 jovens valorosos, né, aqui da nossa unidade, e estão tão felizes de poder partilhar do Evangelho para outras pessoas, né, de falar o quão grande as pessoas podem ser abençoadas quando recebem o Evangelho de Jesus Cristo, que são batizados na sua igreja. E Doutrina e Convênios está falando uma coisa bem especial, esse convite. Ele fala assim, escutai ao povo da minha igreja. Seção 1 e 1. Seção 1. E versículo 1, né? E versículo 1. E diz a voz daquele que habita no alto, cujos olhos estão sobre todos os homens. Sim, em verdade vos digo, escutai, ó povos distantes, e vós, que estáis nas ilhas do mar, e escutai juntamente. No versículo 2 ele continua, pois em verdade a voz do Senhor dirige-se a todos os homens, e a ninguém há de escapar. E não haverá olho que não veja, nem ouvido que não ouça, nem um coração que não esteja penetrado. Então, o Evangelho vai ser proclamado a todas as pessoas. E quando ele fala aí para o mundo, então ele usa o nosso profeta para falar. E aí o profeta, ele não é o profeta apenas da igreja, é o profeta que tem a mensagem para o mundo todo, né? Não é só uma mensagem para a igreja. Então, essa mensagem ela vai chegar a todas as pessoas, grandes, pequenos, né? Para todo indivíduo no universo, essa mensagem ela tem chegado. Hoje os missionários têm feito convites, né? Através das redes sociais, para aquelas pessoas que precisam e desejam ouvir a sua voz. Né? E a igreja ela tem só crescido. É a igreja que mais cresce mundialmente, que mais consegue proclamar o Evangelho para as pessoas. E essa voz de advertência ela está estendida a todos. Esse convite de conhecer e vir a Cristo, né? E de ser aperfeiçoado nele, de ouvir a voz das mudanças para a vida das pessoas. O Evangelho é o Evangelho de mudanças. Eu lembro Final, quando... a pessoa está chegando. Eu lembro em 2000, acho que foi 2018, eu acho, que o profeta disse, vamos se preparar,
que a gente vai ter as reuniões sacramentais que a gente nunca imaginou ter. Acho que foi 2018. Aí todo mundo, vamos, o evangelho agora é no lar e na igreja, mas é focado mais no lar e tal. O estudo, né? O estudo no lar. Aí a gente, por que isso? Quando foi 2019, a pandemia. 2019 para 2020, né? A pandemia. E aí a gente teve que fazer o estudo no lar. E aí a gente teve a reunião sacramental como ninguém nunca imaginou que ia ter uma reunião sacramental online. A gente estava assistindo a reunião sacramental de casa. E aí a turma disse, como é que ele adivinhou? Então o Senhor, ele provavelmente já deveria ter, com certeza, né? Já deveria ter falado a ele. Prepara o povo aí para isso, que vai acontecer tal coisa. Então o povo tem que estar preparado para fazer a reunião no lar, para estudar, para ministrar, para usar a tecnologia a nosso favor, para fazer coisas que a gente nunca imaginou fazer. Todo mundo só esperava vir para a igreja, sentar e assistir a reunião. E aí a gente teve que fazer tudo de casa. A gente teve que começar a botar as coisas que a gente via acontecer na igreja, botar em prática dentro da nossa casa, né? A gente teve que começar a agir mais, porque dependia aquilo da gente. E a gente tem que começar a agir mais também hoje, né? O irmãozinho ali, o mestre, ele está precisando de ajuda para preparar o sacramento, que ele está sozinho. Você pode ir lá ajudar ele. Nós, membros da igreja, temos que começar a botar mais a agir, né? Nós não temos que esperar algo acontecer para a gente agir. A gente tem que agir agora, para quando acontecer algo a gente estar preparado, porque a gente já faz aquilo, né? E a irmã Andréa falando, eu me lembrei de uma frase de um hino, que é o hino 168, que é: povos que estavam na escuridão, hoje se alegram na salvação. Então, quando eu vi isso, É lindo esse hino. Esse hino é muito bonito. E eu vi a irmã Andréa falando, igualzinho, parece mais que eu... Esse hino é o hino da restauração. Em sintonia. É um dos, né? Aí, quando ela leu o primeiro versículo, a mesma frase praticamente do que ela falou. Aí eu, poxa, como será, né? Tirar o povo da escuridão. Esse exemplo que o meu pai deu foi fascinante, né? Que ele praticamente tirou o povo da escuridão, né? Ele deu uma revelação para iluminar as pessoas, para as pessoas saberem o que praticamente estava por vir, uma coisa que eles teriam que se fortalecer entre família, no lar, entende? Era praticamente isso. Foi tipo uma luz. E agora ele falou, né, que a gente vai ver o poder do Salvador mais forte do que nunca, né? Mais presente do que nunca em nossas vidas. E aí a gente, há pouco tempo, teve uma reportagem aí que os chineses, os japoneses, não sei, eles disseram que esse ano ele vai evoluir 10 anos na frente. A evolução desse ano é equivalente a 10 anos. Estão fazendo muitas experiências que não vai ter mais, a pessoa não vai ter mais cego, a pessoa não vai ficar mais aleijado, só de acordo com a tecnologia, né? E onde é que a gente já viu isso? É muito, muito, muito. Isso aí o profeta da gente avisou a gente desde o ano passado, a conferência do ano passado. Ele já vinha falando a gente. E com relação também ainda à doutrina e convênios, voltando mais um pouquinho lá na frente, né? Ele antes era um livro de mandamento, né? Não era o doutrina e convênios, o título, né? E ele, com a revelação dada para nós, através de Josué, e essa revelação é contínua, não parou. Por isso que diz a revelação é contínua, né? Aí eu fico me perguntando em casa como contínua, mas cada conferência que acontece, cada conferência é uma revelação, é revelação. O que o profeta fala, para de estar com conflitos, né? Essa programação também, essa proclamação também é uma revelação. Então, a cada dia, o que o profeta diz, vamos construir mais templos, né? Para que os templos, para que aconteça, que as pessoas tenham mais oportunidade, ter acesso de ir para fazer seus convênios e ajudar. E outra coisa, muitas pessoas vão dizer assim, mas eu nunca vi falar nisso, batismo pelos mortos. Como que a pessoa pode batizar um pelo outro?
Quando Cristo ele expiou pelo nosso pecado, ele expiou pelo nosso pecado, então ele fez no nosso lugar, não é? E a gente também pode ajudar as pessoas e ao templo com o nosso corpo, né? Não é que ninguém quer dizer, vai manifestar, não sei o que lá, não tem nada a ver. É como se você estivesse lá em lugar da pessoa, assim como Cristo foi lá no lugar e ele pagou pelo nosso pecado. E ele fez tem gente que pergunta, mas como vocês falam de batismo pelo nome? Em 1 Coríntios 15, 29, uma escritura de seminário, uma escritura também de missionário, né? Na missão, é essa daqui que diz, de outra maneira, que faremos que se batismo pelos mortos? 1 Coríntios 15, 29. De outra maneira, que faremos que se batismo pelos mortos? Se absolutamente os mortos não acreditam. Por que se batizam pelos mortos? Isso aí fala. Essa interrogação no livro de Coríntios, 1 Coríntios. Então fala sobre batismo pelo morto, não é coisa que Josué inventou, né? E doutrina e convênio também fala. Então, são revelações dadas a gente, para nós, o nosso povo, não só da igreja, ao mundo todo. Né? É a voz de advertência ao Senhor. E ele é uma preparação, não que os outros não sejam, mas ele é uma preparação ao vivo, assim, mais, diga assim, recente, de preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo. Porque até o livro de Mórmon, aí o que tem no livro de Mórmon são revelações que ele recebeu para nossos dias de hoje, né? Ele recebeu naquele tempo para nosso dia de hoje. E hoje, continuamente, vem recebendo no Doutrina e Convênio, né? Doutrina e Convênio. Vem recebendo revelações. Somos ricos, né? Somos ricos de doutrina. Desculpa. Não temos como a gente dizer que não tem conhecimento, só se não quiser, né? As revelações elas estão fluindo conforme a nossa necessidade atual, né? Então, recentemente o profeta disse bem celestial. Então, existem algumas coisas que, para a nossa época atual, o Senhor ele tem falado e intensificado. Seja uma advertência, seja um convite, seja uma preparação, né, para estarmos prontos para os desafios que vamos enfrentar na mortalidade. Né? Então, a oposição ela é muito grande ainda à igreja, mas a gente tem certeza que o Evangelho ele é verdadeiro. E como nós somos abençoados em poder receber e poder partilhar do Evangelho de Cristo na nossa casa, através do estudo do Bem Cego, do estudo do livro de Mormons, não é? E a gente tem visto os milagres acontecerem na vida das pessoas, as mudanças, as pessoas abandonando o pecado e voltando-se para o Senhor. Né? Então, é um momento realmente de agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Então, né? Nós vamos finalizar por aqui. E para terminar, eu queria falar para vocês que vocês possam estudar em casa também e possam ver quão grande doutrinas e vários outros ensinamentos que os profetas de Deus eles falam hoje e já falaram, para vocês estudarem e poder obter um conhecimento e se aproximar mais sobre Jesus Cristo. Então hoje nós encerramos o nosso estudo do Vem Segue-me, que nós estudamos os Vem Segue-me dos dias 30 de dezembro a 5 de janeiro e do dia 6 ao dia 12.